Queridos, um bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui é o Ilquias do canal Ilquias Magal. Eu já deixei gravado para vocês aí algumas matérias importantes e eu quero já preparar vocês para o que está por vir no mundo. É rápido, né? Porque eu quero que vocês. Eu não quero tomar o tempo de vocês também, porque eu sei que tempo é precioso e muitos não podem ficar vendo vídeos longos. Mas primeiro, vocês sabem, né? A gente já fala disso em outros vídeos, então tem muitos vídeos aqui no canal explicando para vocês do que o globalismo ocidental acredita e o que eles querem no mundo. Por quê? Por quê que quando o Biden assume o poder, ele justamente coloca como seu principal adversário Rússia e China, né? O ex-presidente que estava no poder, ele tinha como seu principal adversário a China, porque era na questão totalmente econômica e um controle econômico tecnológico, né? Mas por que que agora nós vemos que colocaram esse outro aí no poder, esse Biden, e ele está lutando contra os dois? Porque a Rússia e a China, eles têm os ideais de Alexander Dugin, né, aquele mesmo que é o mentor do Vladimir Putin. O que acontece? Eles acreditam, tá, o eurasianismo, que eles vão tirar do poder, né, o poder atlantista, que é Estados Unidos e o Reino Unido, que dominam o Ocidente, e que o mundo vai ser dividido em 10 reinos, né? Vai ser multipolar. As nações terão mais soberania e não vai ter uma nação ou um órgão que manda em tudo e todos têm que obedecer. E eles vão estabelecer uma rota comercial no mundo, eles vão ser os principais, né? Obviamente, e criar esse cinturão aí, essa rota comercial no mundo, dominar por meio, né, o controle do mercado no mundo, eles querem isso, e trazer uma certa multipolaridade, vários reinos, vários poderes no mundo, e não ter alguém que dite as regras, mas que o mundo tenha vários poderes juntos e operando e trabalhando juntos, cada um respeitando a si. Entendeu? E eles viram agora na fraqueza dos Estados Unidos essa oportunidade. Não que, tá? Não que China e Rússia quer um mundo pacífico, de paz e amor, onde todo mundo se respeite, ninguém. Eles querem dominar tudo. Mas primeiro, né? Primeiro vamos tirar de quem está no poder do poder. Aí nós dividimos o mundo, que o mundo vai se dividir em 10 reinos. E aí depois desse, quando tiver 10 reinos, o mundo multipolar subirá um chifre pequeno e vai derrubar 3 e ele se tornará um só reino mundial, tá? Mas primeiro nós vamos fragmentar o mundo, tirar quem está no poder, fragmentar o poder e depois tomar o poder de novo. Então vamos lá. O que acontece? Qual é a agenda globalista do atual presidente Biden e quem realmente pôs ele no poder e que é quem manda, né? Esses globalistas estão majoritariamente em Estados Unidos e Reino Unido e também uma boa parcela na Europa. Eles comandam o Ocidente num todo. E eles são de origem druida, tá? A fé deles é o druidismo. Os druidas são aqueles que são os sábios, filósofos da mitologia celta, né? São celtas que tinham profundo conhecimento da agronomia, das árvores, da terra e da astronomia. Conhecia muito bem os céus. E não à toa que, né, a maior árvore de azevinho, eles eram mágicos, eles eram magos mesmo. E eles tinham, inclusive, a árvore de azevinhos, né, a Hollywood. E os Estados Unidos têm Hollywood, né? Que é a maior varinha de encantamento que existe no mundo, que te encanta. A Hollywood é quem faz você enxergar a história, o mundo, a verdade sobre qualquer fato, de acordo com a vontade deles. Eles manipulam a crença das massas. E assim, irmãos, acredite, você conhece o mundo, você vive neste mundo e você foi totalmente ludibriado e a sua mente é totalmente trabalhada por essa varinha de encantamento ocidental chamada Hollywood, que é invenção druida, né? Que Hollywood, que vem de sagrado, né? É árvore sagrada, era a árvore mais sagrada para os druidas. Então daí você já vê
poderio deles. E eles querem impedir o euroasianismo russo-chinês de destruí-los, de tomar o poder. E uma das coisas deles é essa adoração da terra, o druidismo ocidental, né? Os americanos, britânicos e europeus, eles querem um mundo verde. E para isso é destruir, claro, o gás, né, que eles compram da Rússia e de qualquer outra nação, e também, né, os combustíveis fósseis, carvão, petróleo, para instituir no mundo uma agenda verde, um mundo onde está sendo implementado em conluio com o Fórum Econômico Mundial, que também é globalista, né? O seu Klaus Schwab, tá tudo junto, o globalismo envolve o Fórum Econômico Mundial, então eles querem um mundo onde as pessoas, eles estão trabalhando para destruir a economia, eles vão sacrificar a Europa economicamente. As pessoas agora não têm mais recursos para pagar conta de água, manter suas empresas de pé, suas casas, pagar tudo. Elas vão ter que abrir mão de alguma coisa e com isso vai se endividando, 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 vai ficando insustentável, até que todo mundo vai quebrar e está gerando já protestos. Essa semana, inclusive, teve um grande protesto em Praga, na República Tcheca, onde as pessoas estão falando: para com essas sanções contra a Rússia, pare essas sanções contra a Rússia, porque nós não estamos aguentando mais. As pessoas na França, na Itália, a Itália acabou de nomear como sua primeira ministra Giorgia Meloni, que é uma mulher de extrema direita, apoiada inclusive por Matteo Salvini, que é de extrema direita, né? É assim, extrema direita porque a mídia, tudo que é conservador e contra a agenda globalista, a mídia vai lá e chama de extrema direita. Então, qual é o problema disso, né? Qual é o problema disso? O povo quer agora políticos de direita conservador e que também não queiram mais apoiar a Ucrânia, independente de qualquer coisa, porque esse apoio louco à Ucrânia e esse conflito contra a Rússia e parar de comprar o gás e o petróleo da Rússia está tornando a vida dos cidadãos de bem muito caras. Muito caras. Irmãos, o Emmanuel Macron, inclusive, ele acabou de falar e cogitar a dissolução do parlamento francês. Por quê? Porque ele quer aprovar uma lei, uma reforma administrativa no país que não está passando, porque ele não tem maioria mais na Câmara, ele não consegue governar. E o povo francês está cansado dele, porque chama ele de muito cosmopolita. Ele é uma pessoa que olha muito para fora da França, mas não sabe governar a França porque ele não é francês. Apesar de ser assim, nascido na França, ele tem a visão de um todo do mundo, olha para todas as nações, olha para o mundo externo, olha para os conflitos, olha para aquilo, para a agenda verde, para a Amazônia, mas ele não tem proximidade com o povo francês, ele não entende o povo francês. Então, assim, ele é uma pessoa que não tem condição, entende? E a sua opositora, que pode derrotá-lo numa próxima e eventual eleição, é a Marine Le Pen. A Marine Le Pen fala que, abertamente, nós temos que parar essas sanções contra a Rússia. Está destruindo a nossa economia, nosso povo não está conseguindo mais pagar as contas. Né? Tem um movimento agora nos Estados Unidos e no Reino Unido, onde as pessoas estão se unindo e não vão mais pagar conta de água, ou conta de luz. Não vai mais. Porque as pessoas agora têm que escolher: ou eu pago a conta de luz, ou eu como ou bebo e me visto. Ou eu pago o aluguel ou a hipoteca da minha casa. Você entende que estão quebrando tudo? E aí eles estão trocando o governo, como na Itália. O povo está mostrando claramente: o povo é contra essa agenda globalista. Só que, vamos lá. O que acabou de acontecer? Eu deixei 2 vídeos aí para vocês. O que acabou de acontecer na Europa? Lembra? Eles tinham construído o Nord Stream 1, que vinha gás da Rússia para a Europa, pelo Mar Báltico, e depois tinha concluído o Nord Stream 2, que iria mandar gás da Rússia direto para a Alemanha. Já estava pronto. Porém, em fevereiro deste ano de 2022, antes da Rússia entrar no território da Ucrânia, o que foi que Joe Biden falou? E o ex-presidente dos Estados Unidos disse isso, né? Ele lembrou, olha só. Foi aqui. Exatamente. Abre aspas. Se a Rússia invadir a Ucrânia, então não haverá mais Nord Stream 2.
Vamos acabar com isso, disse Biden na época. Questionado sobre como Washington faria isso, considerando que o oleoduto estava sob controle alemão, o ocupante da Casa Branca respondeu: "Eu prometo que podemos fazer isso." Entre aspas. E agora o ex-presidente está dizendo o seguinte: "Uau, que declaração! Alguém da Terceira G Mundial?" Escreveu ele. Anteriormente, o ex-presidente criticou que todos os olhos estavam no furacão Yama, enquanto um evento de longo prazo muito mais importante foi o anúncio de que os oleodutos Nord Stream 1 e 2 foram sabotados, e isso pode levar a uma maior escala ou G. Nessa segunda-feira foram registrados vazamentos de gás em 3 linhas do sistema de gasoduto, o Nord Stream 1, o Nord Stream 2 e também no gasoduto que passa pelo Mar Báltico. Estações sismológicas na Suécia e na Dinamarca detectaram poderosas explosões submarinas nas áreas onde ocorrem os vazamentos. Os governos de ambos os países consideram que a situação foi resultado de um ato de sabotagem, ou seja, de ações deliberadas, não foi um acidente. Alguém fez isso de propósito. O ex-presidente americano vinculou os acontecimentos ao conflito na Ucrânia e afirmou que um confronto militar entre Moscou e Kiev nunca teria acontecido se ele estivesse na Casa Branca. Porque ele, claro, ele também é um pouquinho mais amigo do Putin, né, e etc. E aí vamos lá, quem seriam os beneficiários? Após o ocorrido, o ex-chanceler polonês e atual membro do Parlamento Europeu, Radoslaw Sikorski, agradeceu aos Estados Unidos pelos danos sofridos pelo gasoduto. Abre aspas, como dizemos em polonês, uma coisa pequena, mas muita alegria, fecha aspas, escreveu o político em sua conta no Twitter. Quem, né? Aqui no último parágrafo, abre aspas, o beneficiário absoluto dessa situação é Washington, é os Estados Unidos, é claro. A desativação dos gasodutos, para resumir aqui as autoridades americanas disseram nos últimos anos, permitirá que os Estados Unidos aumentem a sua venda de gás natural liquefeito para a União Europeia, fecha aspas, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova. Opa! O povo na Europa revoltado. E isso, eu quero juntar essa outra matéria da Euronews do dia 30 de setembro, recente. Olha só, a União Europeia aprovou 3 medidas para baixar o preço da eletricidade. Por que eles estão fazendo isso? Porque são bonzinhos? Não, é para evitar o caos. Porque eles sabem que o caos vai chegar, né? Olha só, quais são? É um pacote de medidas de emergência para baixar os preços da eletricidade e foi aprovado nesta sexta-feira, dia 30, em Bruxelas. Limitar o preço a 180 euros por megawatts-hora para produtores que usam apenas as usinas nuc e fontes renováveis, que é, né? Criar uma contribuição solidária de 33% sobre os lucros excessivos dos produtores que usam gás e outros combustíveis fósseis. Ou seja, se você usa combustível fóssil, como carvão, petróleo e o gás, e você lucrar muito, a gente vai lá e abocanha 33%, que é uma forma de eu arrecadar, já que eu estou poupando uma parcela da população de não gastar tanto o seu dinheiro com conta elétrica, então eu vou lá e abocanho de quem lucra muito. Ou seja, eu vou taxar os teus lucros, porque eu preciso compensar. Se está aumentando os preços, a demanda é alta e a oferta é pouca, o preço sobe. Mas aí eu vou lá na canetada, aprovo uma lei na economia que agora ninguém mais vai precisar pagar caro pela eletricidade. Eu vou baixar o preço para todo mundo. Tá, mas e quem vai pagar o restante? Porque isso aí é endividamento. Ah, já sei, vou resolver. O que o Estado resolve? As empresas que têm muito lucro alto e que usam combustíveis fósseis, porque é a maioria, a gente vai lá e toma 33% deles. É uma coisa, isso vai criar uma revolta, sabe? Vai quebrar muita gente e a gente já tá vendo onde isso tá caminhando. Tá, mas qual é o ponto que eu quero chegar pra gente concluir a nossa conversa? É nítido que não foi a Rússia quem sabotou esses oleodutos. Por que não foi a Rússia, como a Europa está acusando e etc e tal? Porque o dono do oleoduto é a Rússia. A Rússia não precisaria destruí-lo para que não chegue mais gás à Europa, era só fechar a torneira. E quando no futuro a Europa fizesse paz com a Rússia, é só ligar a torneira novamente, gira a torneira e pronto, tem gás aí para vocês à vontade, né?
O que está acontecendo é que muitos, essa elite que está no poder aqui no Ocidente, nos Estados Unidos em especial, e que eles estão sacrificando a Europa e o povo europeu para impor a sua agenda no mundo, eles querem um conflito mundial para destruir a atual ordem no mundo. Eles querem isso. E pior, tá? E pior, eles atacaram o próprio povo de suas nações. Por quê? Porque o povo está derrubando governantes. Eles colocaram a Giorgia Meloni na Itália. Eles estão mudando, por exemplo, governos e já começou a ter muitas críticas a outros líderes políticos, como no próprios Estados Unidos. Eles estão cansados dessa política. Eles não querem mais esse conflito com a Rússia e esse apoio tão incondicional para a Ucrânia, porque está sofrendo no bolso do povo. Então o que foi que essa elite fez? Se foi de fato os Estados Unidos ou a Europa que fez isso, é simples. Eles explodiram, eles destruíram o oleoduto em vários pontos. Sabe qual foi a mensagem que a elite deu para o povo? Não importa se vocês querem ou não os governantes que nós queremos. A partir de agora não há mais chance de voltar à vida que vocês tinham antes. Nós destruímos os gasodutos que mandava gás para vocês. Então, mesmo que vocês mudem o governo, mesmo que vocês acabem com todas as sanções contra a Rússia, não há mais gasoduto. Vocês não vão ter o gás da Rússia e acabou. Vocês entendem a loucura? Neste caso, eles estão levando a opinião pública, o povo, a uma única vontade. Ou seja, o povo, por desespero, né, nessas condições, eles vão conduzir o povo e dizer que quem destruiu isso foi a Rússia. Para quê? Para que a opinião pública agora diga, então nós não temos jeito, nós vamos ter que ir para uma... Realmente nós apoiamos, vamos ter que atacar a Rússia, né? Vamos ter um conflito com a Rússia. Vocês entendem o nível de psicopatia e o nível de maldade de quem está no poder das nossas nações ocidentais? Por isso, orem pelo Brasil, orem pelas nações do mundo, pelo povo de Deus que está em todas as nações do mundo. O povo de Deus está espalhado pela terra, então tem que orar, porque quem está governando realmente está num nível de loucura que não dá nem para descrever, irmãos. Não dá nem para descrever. Que Deus tenha misericórdia, porque é o que parece nesse jogo, né? Eles sabiam que o povo, nós aqui de baixo, jamais iríamos apoiar essa agenda globalista de agenda verde. Quando o povo começou a gritar e colocar governantes que querem acabar com esse conflito, porque eles querem ter acesso ao gás russo para voltar a pagar barato, para voltar a ter a vida de antes, eles vão lá e destroem o gasoduto e falam para o povo, ó, acabou, vocês não vão ter a vida de antes. Então, se apeguem com o Senhor e entendam como funciona a geopolítica, tá bom? Deus abençoe a tua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.